Capítulo 13. Projetos. Lino levou seus pais para morar no litoral tão logo que se firmou. E sua irmã e seu cunhado os iam visitar uma vez por ano. Assim o tempo passou e Lino nunca mais retornou à sua cidade natal. Os negócios prosperaram. Lino ganhou cada vez mais destaque no mundo digital. Na universidade, encabeçou projetos de abertura de intercâmbios entre Brasil e África, aplicados à melhoria da condição de qualificação profissional de alunos angolanos, e acabou conseguindo recursos para montar um Instituto de Formação em Engenharia Cartográfica Digital na Angola, com a ajuda de Domingos Cardoso, um velho amigo que conquistara nos meios da audiência do seu canal no YouTube. Lino passou um longo período em ponte aérea entre os dois países e acabou contribuindo em obras viárias da Angola e Congo, onde deixou um legado muito grande em termos de amigos e frentes de trabalho, nos quais fazia questão de destinar um percentual para a ação social naquele país. Atingir solo africano, levando ao acesso ao conhecimento, foi um dos grandes feitos da vida de Lino, que dizia de quem o havia visto vendendo sorvete nos jogos de futebol da pequena cidade jamais apostaria que ele chegaria a pôr o pé fora da cidade. Quem imaginaria que ele atravessaria o oceano? Lino aprendeu a dividir o seu tempo entre o trabalho e a família, viu os filhos crescerem, se tornaram bons profissionais. Sendo Niel, se tornou um grande profissional do ramo de tecnologia da informação e um desenvolvedor de jogos primorosos, além de ter assumido as atividades do pai no gerenciamento das mídias sociais, canal do YouTube e marketing digital. Vitor cresceu cheio de saúde e decidiu ajudar o pai no campo da engenharia, ficando responsável junto com Luna, sua irmã por parte de mãe, que se formou em arquitetura e administrou a empresa, fazendo-a uma das principais referências mesmo fora do país. Nice abriu uma loja de artigos de praia no litoral e um salão de beleza que fez a alegria de todas as turistas que clamavam por alguém que lhe socorresse quando o sal danificava suas aplicações da escova progressiva. Lino foi produtivo quanto pôde e viveu intensamente cada momento com sua família. Lino desenvolveu incontáveis projetos, escreveu livros técnicos, assim como aventuras e fantasias e histórias de amor, as quais brotavam espontaneamente de sua cabeça de modo inacreditável. Era capaz, de uma noite chuvosa onde podia se dar ao luxo de desligar do mundo, escrever um livro inteiro de mais de 100 páginas. Amava best-sellers, amava escrever, não tinha ilusão de ser um grande escritor, escrevia apenas pelo prazer de compartilhar com pelo menos mais uma pessoa o seu ponto de vista. Certa vez, em uma noite fria de julho, sempre durante um dia chuvoso, que geralmente era onde passava o dia inteiro imerso em seu escritório, parou para pensar sobre o peso de ser bem-sucedido. Imaginou qual seria o seu maior medo e viu que era o medo de fracassar, de cair de um ponto tão baixo em que fosse impossível se levantar. Nesse dia começou a escrever uma parábola sobre um tal Zé Corote, um Zé como tantos Zés, que simplesmente perderam tudo. Esse texto transcrevo aqui, pois ele representou tudo que Lino mais temeu de se tornar, e ao mesmo tempo mostra a sensibilidade e empatia que sentia ao ver que nessa situação deplorável pudesse encontrar pelo caminho. Reflexões sobre as fugas da mente. O Zé Corote. José acordara naquela manhã, não quando os raios do sol atingiram sua retina, saindo de trás da marquise, nem quando o calor concentrado que lhe chamuscava a face estava ele muito anestesiado para sentir o desconforto de qualquer uma dessas coisas. O que realmente despertou José foi o som distante de um hino que lhe trouxe um momento de lucidez, que despertara não apenas seu corpo, mas sua mente, que há tempos estava embebida em álcool e mergulhada no abismo da solidão. Ao longe, ouviu o coral cantar: Ó noite santa,
Ó Santa Noite. Trecho do hino Ó Holy Night. José supôs que fosse época de Natal. Se recordou de quando ainda frequentava uma igreja, lembrou-se do tempo onde tinha identidade, família, sobriedade. Lembrou-se da inquietante expectativa pela chegada do Natal, pela sensação singular de ver sua família reunida. Conseguiu lembrar-se do quanto era gratificante a sensação de prostrar-se para agradecer a Deus, diferente de agora, onde prostra-se para pedir a estranhos a suplicar por um pedaço de pão, ou quem sabe uma moedinha, que mais tarde tentará converter em mais um corote. Aliás, há tempos corote deixou de ser apenas um recipiente de cachaça para tornar-se sua alcunha. E foi isso que despertou do seu momento de recordação melancólica para a sua realidade alcoólica, onde um grupo de jovens passaram ao largo gritando a todo pulmão: Acorda, Zé Corote! Acorda, Zé Corote! Bêbado infeliz, fracassado! José já não recordava mais há quanto tempo havia aceitado aquela alcunha. Não sabia mais quantos anos tinha, não porque fosse incapaz de calcular, mas sim porque já não fazia mais sentido ele saber em que ano estava a sua vida, se reduzindo a momentos tão cinza que ele mais fazia sentido se não entorpecer-se e desmaiar à sombra da marquise. Zé Corote nem sempre teve esse nome. Antes era o engenheiro José Costa, como anteriormente era tratado por seus mais de 40 funcionários. Era um homem importante, dono de um conhecimento impecável, mas com mais de 20 anos de experiência profissional marcada por obras importantes. José sempre foi um pai exemplar. Sua dedicação ao trabalho e sua capacidade de encontrar soluções era invejável. Como todo empresário brasileiro, passou por altos e baixos em sua carreira, mas nunca havia desistido, pois amava o que fazia e sempre encontrava uma saída para as diversas crises que pareciam infindáveis, as quais encarava com desafios e testes de capacidade. Contudo, um dia o brilho se apagou dos seus olhos. Diversas dívidas se acumularam. Seu nome já não tinha mais valor no quesito crédito. Se arrependeu de ter um CPF e muitas vezes almejou mudar para um país onde não fosse um documento necessário. Tinha dentro de si um desejo oculto de começar do zero, de sumir, de renascer, como um cidadão comum, um pescador talvez. Tinha o desejo de viver no litoral, ou quem sabe em uma ilha deserta, onde pudesse pescar para ter seu pão de cada dia, ainda que o peixe fosse a única fonte de proteína que experimentasse até o final de sua vida. Pensava ele, se outros amigos também tivessem o mesmo desejo, se a fadiga profissional pudesse ter a capacidade de esgotar as forças de lutar de todos, ou se ele realmente era um fraco. Lutava internamente contra esse ímpeto de desistir de tudo, afinal, ele era o esteio do seu lar, muitos dependiam dele, acreditava piamente em sua criatividade e repetia quase em tom de marcha dentro de sua mente: amo minha carreira e vou vencer, amo minha carreira e vou, amo minha carreira e vou, amo. Assim, dia após dia, foi sendo testemunha silenciosa de sua desilusão. O tempo foi passando, seus filhos crescendo, as dívidas se multiplicando. Tudo aos poucos foi ficando mais cinza. José sempre fora fervoroso em sua fé, e isso o distanciava de qualquer diagnóstico, e não podia admitir que ele, sendo cristão, pudesse deixar espaço a qualquer sentimento de derrota. Para José eram coisas extremamente antagônicas. Assim foi, cada vez mais vendo seu legado ruir. A empresa jamais não existia.
já não mais existia. Trabalhos por terminar, clientes deixados de lado, tudo o que conquistara em sua carreira passava a ser uma mera lembrança dos tempos dourados. José já não se dedicava ao estudo, à leitura, nem sequer fosse essa para um entretenimento. Os dias se passaram e José se viu sozinho, sem motivos para buscar a sua família. O principal abismo que os separava era a vergonha do fracasso. José não tinha sequer criatividade para inventar desculpas para justificar sua queda. Ora eram advindas das flutuações de mercado, mudanças presidenciais, juros abusivos de empréstimos e, por fim, a desculpa que mais custou para admitir: a de sua inaptidão de gestão. Interessante que essa justificativa evoluiu com o tempo, foi de inaptidão de gestão para pura e simplesmente incompetência. A evolução representou para José não apenas um momento de sinceridade para consigo mesmo, até louvável, mas representou para seu ego uma mudança profunda de perspectiva. Nesse momento, José deixava de ser o José criativo, que acreditava plenamente na sua capacidade de superação, para ser um José que caminhava para se tornar o mendigo Zé Corote. Nessa admissão, sua incompetência, José matara qualquer sonho de superação e de reconstrução. Contudo, como ainda era um sonhador, decidira que seu erro foi o de sonhar alto. Quem sabe, talvez pudesse aprender a viver com simplicidade, que talvez a melhor forma não ter mais que admitir diante dos outros o seu fracasso seria recomeçar em outro lugar. Não queria mais atuar em sua área, sequer queria ser empresário, sequer possuía bens ou recursos para empreender, decidira simplesmente vagar rumo ao litoral. Julgou que levaria dias até atingir seu destino, mas que o tempo de viagem representava o desafio que necessitava para reacender a chama há muito apagada em seu peito. Também decidiu que não avisaria ninguém, pois o julgariam louco, e já não bastasse a alcunha de fracassado que a duras penas conquistara. Partiu José rumo ao litoral. Nada mais carregava do que um pedaço de pão e 2 litros de água potável e algumas peças de roupa. Finalmente rasgara seu CPF. Mantinha ainda sua identidade caso algum policial o confundisse com algum criminoso. Sua viagem não começara fácil. Sua primeira decepção foi com a adaptação de seu corpo ao andar grandes distâncias. Julgava que seria bem mais prazeroso andar longas jornadas do que for em realidade, mas entendeu que tudo era questão de tempo. E nisso realmente estava certo. Sua segunda constatação é de que a fome é cruel, e que é mais fácil conseguir um pouco de cachaça do que um pedaço de pão. Talvez fosse nesse ponto da nossa história em que nasce o Zé Corote. Dias se passaram até o destino que não fora sequer planejado. Partiu de um sonho de morar perto do mar, de renascer, do último sonho de um sonhador, que gostaria de registrar aquele momento como o renascer da fênix, livre do peso de ter sido um vencedor para ser iniciante novamente. Mas a realidade da jornada até ali pesava sobre ele. Sua aparência de quem já não se banhava há semanas assustava e repelia qualquer um de se aproximar. A fome e a desnutrição haviam apagado por completo qualquer resquício de sua humanidade. As opções de abrigo que lhe restavam eram bem diferentes das que idealizara quando decidiu se afastar de todos os que amavam e partir sozinho para uma última aventura. Agora embriagado, com fome, com frio e sem lugar para recostar a sua cabeça, para descansar, José começava a perceber que seria tarde demais, vergonhoso voltar atrás. Seria como reconhecer o título de excelência em fracasso, onde todos constatariam que sequer estava qualificado para ter uma vida simples. Não demorou muito para que a embriaguez se tornasse frequente na vida de José, que aos poucos foi deixando de se importar com seu nome de batismo, para se habituar a simplesmente o Zé e por fim o Zé Corote.
Gostaria muito de concluir esta história narrando a incrível volta por cima que José, como que por um impulso divino, seguiu a bela música celeste que o lembrara de quão preciosa é a sua fé, que foi capaz de vencer um mais profundo estágio da sua depressão e trazê-lo de volta à razão. Mas infelizmente, esse não é o final para José. Nem para incontáveis Zé Corotes, Tião Bebuns, ou para qualquer outra alcunha depreciativa que damos diariamente a esses indivíduos que sucumbiram nas drogas lícitas e ilícitas pelas ruas desse país. A mensagem que fica dessa pequena narrativa é que o limiar para que José sucumbisse ao abismo da depressão foi a decisão de se afastar de seus entes queridos. E não que isso tenha sido culpa dele, mas impulsionado e maximizado pelos desrespeitosos questionamentos sobre seu fracasso, José admitiu tudo em sua trajetória, menos que precisava de ajuda. Talvez por seu ego, talvez por ter tido ele uma posição importante, por ter tantos dependendo dele, talvez por acreditar demais que fosse ele um pilar, quando ele era de fato apenas mais uma viga, que também necessitava de um ponto de apoio, e ainda assim sustenta toda uma cobertura de uma casa, não é tão forte quanto um pilar ou uma coluna, mas sustenta muito sobre si. Talvez devêssemos entender que somos todos vigas, e por isso necessitamos uns dos outros, necessitamos de amigos, famílias, filhos, esposas, entendermos que somos parte, entendermos que sermos parte é mais saudável do que acreditarmos que somos monólitos. Sozinhos podemos tomar um rumo semelhante ao de nosso amigo José, e quando recobrarmos o sentido veremos que é tarde e não mais teremos voz para gritar por socorro, pois estaremos muito distantes de qualquer que possa ouvir a nossa voz, e tão modificado a ponto que aqueles que nos veem por fora serem incapazes de ver dentro de nós qualquer resquício de humanidade que vale a pena ser resgatado. Apoio e autoaceitação foram os divisores entre a morte de José Costa e o nascimento de Zé Corote. O mais triste dessa narrativa é que as esperanças de recuperação de José são quase nulas, pois a sua embriaguez e seu estado atual cegam a sociedade, que jamais conseguirá ajudá-lo. Por isso vale a reflexão sobre quantas vezes passamos sobre indivíduos em estado deplorável de humanidade e quantas vezes paramos para refletir sobre sua trajetória, sobre sua incapacidade de pedir socorro. Temos de parar de ver o Zé Corote em pessoas para tentar ir além, ver nosso irmão, nosso próximo que ali, preso dentro daquele abismo, se encontra. Assim, quem sabe, poderemos ajudá-lo a ter um recomeço. Esse texto foi escrito por Lino e me emocionou todas as vezes que o li, pois ele me mostrou o quão profundas foram as suas reflexões sobre os fantasmas que lhe assombravam, suas motivações, seus desejos ocultos, um deles o desejo de morar no litoral, o que cumpriu, a vontade de deixar tudo de lado, suas conquistas. Me lembro de ouvi-lo várias vezes dizer que, se pudesse, viraria um simples pescador. Compraria um barco e ia tirar do mar tudo o que precisava para viver modestamente. Lembro que sempre que finalizava por desistir desse plano, toda vez que na feira de peixe saía entojado com o mau cheiro dos peixes, arrematava dizendo: parece ser uma boa profissão, mas tinha que feder tanto. Enfim,
sempre com bom humor. Gostava de externar suas inúmeras ideias e projetos na esperança de que alguém que sem ideias tivesse, quem sabe pudesse se valer de alguma das dele. E jamais foi egoísta. Ficava feliz quando via que suas ideias eram sim bem aproveitadas. Lino gostava de refletir sobre tudo o que acontecia em sua vida de marcante e disso tirar lições para si e para quem junto dele estivesse. Me lembro de um sermão que proferiu certa vez na igreja onde congregava, baseado em uma experiência marcante que teve na Bahia. Nele pude sentir o quanto Lino queria compreender o mundo ao seu redor e como conseguia ver coisas singulares onde todos os demais viam coisas comuns. A mente de Lino estava a todo momento buscando um distanciamento do mundo racional para encontrar a sobreposição mística do mundo abstrato. A situação inusitada mostra o quanto Lino estava a todo momento refletindo sobre o mundo ao redor, preocupado em como aplicava o que havia aprendido a duras penas na infância sobre os pré-julgamentos que faziam de seu pai. Foi um fato interessante o que ocorreu quando estavam em viagem à Bahia para visitar seu filho Niel, o que transcrevo tudo em seu diário, do qual pude extrair seu relato. O Mau Samaritano. Relatos de fatos reais. É interessante que quando menos esperamos, temos provas em nossa vida de que nos fazem refletir sobre a nossa fé e a maneira como temos trazido para o nosso dia as palavras que norteiam o caráter desde a infância. Dentre todas as passagens bíblicas, a que mais me impressionara é a parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25, 37. Principalmente quando tenho oportunidade de vivê-las em meus dias. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que fareis para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote e, vendo, passou ao largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que de viagem chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-o de íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo quanto mais gastares eu te pagarei quando voltar. Quando, pois, destes 3 te parece que foi o mais próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Fato é que, sendo eu conhecedor e admirador do exemplo descrito nas Sagradas Escrituras, tendo sobre ela refletido inúmeras vezes, inclusive de tribuna, ainda assim pude ser pego de surpresa, tal qual Pedro perante a humilde escrava, aquele mesmo Pedro que não hesitou perante Malco. Em minhas férias na Bahia, dando um passeio com meus 3 filhos, tive um problema no carro no alto de uma estrada rural. Ali parado, no silêncio, com minha filha esmorecida por uma gripe deitada sobre o banco traseiro do carro e aguardando meu filho mais velho retornar com a ajuda da casa do conhecido, comecei a ouvir a cerca de uns 300 metros, em uma casa de fundo de grota, gritos de confronto entre pelo menos 2 homens.
Fui caminhando em direção aos gritos quando logo adiante vi vizinhos próximos estáticos ouvindo ao longe os gritos, que a essa altura já se transformaram em socorro, que se repetia agonizante por ajuda em nome de Deus, e outro do algoz que, com grande vantagem, indicando que dos participantes da disputa já estava subjugado. Os vizinhos que estavam ali observando afirmaram que hoje era a segunda vez que os gritos se davam, mas que dessa vez estavam terrivelmente persistentes. Me disse que naquela casa residia um jovem de 18 anos com problemas mentais e que na certa devia estar tomando um corretivo um pouco além do normal. Em nosso juízo, e nisso já firo os preceitos que aprendi em minha infância de que não julgueis para não seres julgados, já desenhei toda a cena em minha mente, onde o pai, dentro de um modo relativamente tido como normal no local, tem entrado em confronto com seu filho que, subjugado, recebera pesados golpes e clamava por socorro. Isso me trouxe revolta e desconforto por não julgar isso normal, mas pelo menos não dentro do normal no sul do país onde resido. Mas julguei novamente, dessa vez transferindo para meu companheiro de observação o peso maior de julgar o nível do corretivo normal para a região. Afinal, como forasteiro, deveria me sujeitar ao modo de vida local, que me recebera mesmo sendo um padrão diferente do que eu tenho me habituado, não sentindo o direito de palpitar. Afinal, o que eu poderia contribuir com minha interferência? Daria queixa em qualquer delegacia? Entraria na casa? Enfrentaria a autoridade do pai? Tentaria fazer ele se conscientizar? Fato é que ninguém, nem um dos vizinhos, nem eu, prestei a atender os gritos do socorro do fundo da grota. Aos poucos os gritos foram desaparecendo, como se de duas possibilidades não tivesse ocorrido: ou dos indivíduos tivesse desfalecido, ou o braço de quem estivera batendo se tivesse cansado. Logo desceu a passos largos o genro e a esposa do pai de família daquela casa, vindos pela estrada onde estava quebrado o carro, em sentido à casa. Perguntaram a nós o que estava ocorrendo e, sem hesitar, o vizinho disse que o velho havia dado uma sova daquelas no filho. Aquela senhora suplicou para que fôssemos junto com ela, pois coisa maior deveria ter ocorrido. Bem, eu estava com meu carro quebrado no meio da serra, meus filhos ali, num lugar estranho, minha filha doente no banco traseiro, enfim, tudo estava plenamente justificável para o meu não. O vizinho, em primeiro instante, não desceu. Depois se arrependeu de ir e dizendo claramente que em briga de famílias não se cabe gente estranha. Afinal, o problema não era dele. Por fim, acabou mudando de ideia e desceu definitivamente. E eu, movido pelo vício que tenho de fazer pré-julgamentos, acredito que ele tenha ido mais por curiosidade do que por solidariedade. Fato é que, para minha surpresa, cerca de 15 minutos depois, sobe do fundo da grota um senhor de 78 anos, todo ensanguentado, ferido por diversos golpes de facão. Com minha cara no chão, percebi que o enredo da briga tinha sido justamente o contrário do que havíamos fantasiado em nossos pré-julgamentos. A briga matutina havia sido motivada porque o filho do senhor havia ferido e atacado com fúria os recém-nascidos cachorrinhos ainda no ninho, e ao cair da tarde cumpriu a jura do pobre pai, pegando-o de tocaia com um facão. Ao passo que o senhor chegava ao alto do morro, meu carro quebrado já havia conseguido socorro de meus familiares, que ataram em uma corda para ser puxado. Ao senhor ensanguentado, coloquei no banco do carro até que chegássemos a meu sogro, onde outro carro já estava pronto para levá-lo ao hospital mais próximo. Desse relato, pude refletir claramente qual foi o meu papel na parábola, e com certeza devia estar mais próximo do fariseu do que do samaritano. Me doeu profundamente o juízo que fiz do Senhor, sem saber qual a situação. Me pesou não ter prestado a atender o pedido de socorro, fosse ele do senhor ou do jovem,
Pensei profundamente sobre o desfecho da peleja, se não foi pior por misericórdia de Deus, simplesmente porque ninguém se sentiu no direito de intervir. Ao escrever esse texto, me lembrei de na infância ter praguejado contra os tripulantes salvos no naufrágio do Titanic, quando foram omissos aos que não foram alocados nos barcos de resgate. Me coloquei no lugar daquele senhor que pôs na sua voz a última esperança para salvar a sua vida, em perigo, e eu fui um dos que ouviram e não acharam aptos para intervir. Agora entendo o sentido da moral da história da parábola do bom samaritano. Qual desses lhe pareceu próximo daquele pobre homem? Disse o Senhor, ao que tive que pesadamente responder: nenhum de nós, Senhor.